Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Prezados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, estamos no sagrado mês do Ramadã, um mês abençoado, um mês em que Allah subhanahu wa ta'ala derrama as suas bênçãos. E neste preciso momento estamos na última da terceira parte do mês. Um mês de Maghfirah, um mês em que Allah subhanahu wa ta'ala, numa das noites ímpares dos últimos 10 dias, é o Laylatul Qadr. E esse Laylatul Qadr é uma noite abençoada, uma noite com muito valor, uma noite cujo paralelo não existe nas outras noites. Mas o tema que hoje eu queria abordar é sobre a caridade. A caridade no Islã, que faz parte desse sagrado mês, porque é nesse preciso mês em que os nossos irmãos muçulmanos, nós todos, preocupamos dos nossos semelhantes. É nesse mês que muitos calculam o seu zakat, é neste mês que muitos tiram o sadaqah, e neste preciso momento em que todo o mundo, inclusive o nosso país, Moçambique, encontra-se num lockdown, ou seja, afetado por um vírus Covid-19, em que, infelizmente, nós fomos confinados para estar mais tempo dentro das nossas casas, os nossos negócios, a nossa riqueza, tudo hoje não nos faz nenhuma diferença. Não nos marca a diferença entre nós e os outros, menos agariciados ou menos fortunados. É um mês de reflexão, é um mês que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu a oportunidade de mais uma vez refletirmos sobre a nossa vida. A reflexão é um dos primeiros sunnah de Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Porque quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam nasceu, antes da profecia, ele via a injustiça que era feita no meio da cidade onde ele vivia, que é Makkatul Mukarrama, por rebeldes, por bárbaros, por ignorantes, que enterravam as filhas vivas, que não havia justiça, a justiça era do mais forte. E ele, com a sua mente, muito antes da profecia, ele pensou e achou que isso não está correto. Mas não tinha solução, não sabia o que fazer. A dado tempo, ele recorreu a Gar, a cave do Hirá. Ele ia lá. Não era profeta, era simplesmente um ser humano que nasceu em Meca, embora ele já nasceu como profeta. Mas ainda não tinha vindo a revelação. E ele o que fazia nesse Gar? Refletia. Então é este sunnat que eu estou a me referir. A reflexão é um dos sunnas de Nabi sallallahu alaihi wasallam que nós todos devemos refletir. Em primeiro lugar, nós devemos refletir sobre a nossa própria vida. Que vida nós estamos a levar? Que tipo de ambiente em que nós vivemos? Que tipo de mundo em que nós vivemos? Nós, embora que a maioria das pessoas não podem estar nesse caminho, mas nós temos de dar o pontapé de saída de ser primeiros a refletir e a marcar a diferença. Essa diferença tem de estar baseada nos ensinamentos de Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hoje, Allah subhanahu wa ta'ala mandou um vírus insignificante. Uma coisa que nem se vê, é preciso aparelhos para podermos ver esse vírus. Mas esse vírus conseguiu destruir o nosso bem-estar. Conseguiu acabar com o mais poderoso em uma coisa insignificante. Hoje as empresas grandes, as potências grandes estão todas paralisadas. O desemprego aumenta. Isso tudo o que é? É azab de Allah, faz parte do azab de Allah subhanahu wa ta'ala, segundo o hadith que nós lemos. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, quando zanga, ele manda essa praga. Nessa praga até os bons ficam envolvidos. É como num saco de cebola. Basta ter uma cebola, pode apodrecer todo o saco, gradualmente. Meus irmãos, a caridade é um dos sunnahs do nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam. Há vários tipos de caridade.
Por exemplo, temos o Sadaqah al-Fitr, que agora, antes do Salat Namaz, antes do dia do Eid al-Fitr, somos obrigados, é sunna de nós tirarmos esse Sadaqah al-Fitr. Isso para ajudar aqueles nossos irmãos muçulmanos que estão privados da alimentação, do vestuário e do outro bem-estar para poder celebrar um Eid do Fitr dignamente. Então nós temos a obrigação de tirar uma taxa já estipulada por Nabi sallallahu alaihi wasallam e dar antes do namaz do Eid, ou seja, uns dias antes, para eles poderem comprar os alimentos e poderem satisfazer as suas necessidades básicas e elementares. Temos o Sadaqah normal, temos o Zakat e temos muitos outros tipos de Sadaqah. Falando do Zakat, eu vou mais adiante explicar. O Zakat é um Sadaqah, sim senhor, é uma caridade, mas é uma caridade imposta por Allah subhanahu wa ta'ala. Quer queira, quer não queira, você tem que pagar essa taxa de 2,5% sobre as suas poupanças. É uma coisa que é sagrada e esse Zakat foi estipulado por Allah subhanahu wa ta'ala a quem devemos dar e quem deve dar. As pessoas que têm as suas poupanças acima do Nisab, é obrigado que eles tirem o Zakat. Aqueles que não têm até o Nisab são os receptores do Zakat. Então, há uma regra sobre isso. Devemos falar mais adiante sobre isso. Temos o Sadaqah normal. O Sadaqah o que é? É um gasto que um crente faz voluntariamente. Ele sente pelo próximo. Ele vê a necessidade do próximo. É como neste momento estamos a ver. Muitos dos nossos irmãos, devido a esse lockdown, não podem trabalhar. Não podem sair das suas casas. Não podem fazer os seus biscatos, o seu trabalho dia a dia. Porque não existe esse trabalho. Devido às empresas estarem paralisadas, a maioria deles. Aqueles que carregam mercadoria para pôr nos caminhões, nos caminhos de ferro, os estivas, está quase tudo parado. Então, eles passam privações. Então, aquele muçulmano, aquele irmão muçulmano a quem Allah abençoou com a riqueza, ele tira o Sadaqah, ele tira o Zakat também, mas o Sadaqah quando ele tira voluntariamente. É precisamente, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz, aquele que tira o Sadaqah voluntariamente, esse Sadaqah elimina a praga e a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala. Quem tira Sadaqah voluntariamente e constantemente elimina a zanga e a praga de Allah subhanahu wa ta'ala sobre ele ou sobre as criaturas que estão cá. E também dá uma morte muito fácil. Não vai passar privações durante a morte. Ele vai ter uma morte muito sossegada. Então o Sadaqah é uma caridade voluntária. Meus irmãos, eu vou narrar aqui um episódio que aconteceu durante a vida de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Como o Sagrado Alcorão diz que Nabi sallallahu alaihi wasallam é o nosso exemplo, é o nosso modo de viver, é a nossa maneira de nós imitarmos ele, é o Uswatul Hasana, é um dos melhores exemplos a quem nós devemos seguir. Todo ser humano, por natureza, tem um ídolo. Se nós vemos a juventude de hoje, alguns têm um ídolo como se fosse um cantor, Michael Jackson, ou isso ou aquilo. Outros têm, depende do seu gosto, da sua vocação. Mas nós, como muçulmanos que somos, o nosso ídolo, segundo o Corão, é somente Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nós devemos implementar nas nossas vidas a vida de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Como ele agia em todos os aspectos da vida, o seu modo diário, a sua maneira de viver, durante o dia todo, como ele vivia, como ele comportava, é essa maneira que nós devemos implementar na nossa vida. Esse é o nosso ídolo. É por isso, eu vou narrar um episódio que aconteceu durante a vida de Nabi sallallahu alaihi wasallam em Madinatul Munawwara. Na época de Nabi sallallahu alaihi wasallam, certa vez, aparece um sahaba. Havia muitos sahaba, um sahaba apareceu, e sahaba cada um tinha seu comércio, seu modo de ganhar a vida. Disse, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e eu vim cá dizer-lhe que eu tive pensar em fazer o meu testamento. E eu decidi, nesse testamento, que eu tenho um armazém com muitas tâmaras. Um armazém com uma quantidade enorme de tâmaras.
E eu queria lhe instruir, queria deixar esse testamento para si, para o senhor ser responsável da execução desse testamento. Quando eu morrer, depois de eu morrer, todas as tâmaras que estiverem dentro do armazém, Ya Rasulullah seja responsável de fazer distribuir essas tâmaras para os carentes muçulmanos de Madinatul Munawwara. Rasulullah ouviu, aceitou, disse, está bom. E o tempo foi passando. Foi passado algum tempo, recebeu a notícia, o tal Sahaba que deixou esse testamento faleceu. Depois de o Salatul Janaza, depois de cumprir todas as coisas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deslogou-se ao referido armazém, inspecionou e viu que de facto tinha muitas tâmaras no armazém. E ordenou aos Sahabas: ó Sahabas, chamam os carentes de Madina e distribua essas tâmaras a todos eles. E esvazia todo o armazém. Os Sahabas começaram a convidar os carentes de Madina e começaram a distribuir as tâmaras. As tâmaras que faltavam, o processo de distribuição estava, mas sobre a inspeção de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele estava presente a ver. Por quê? Porque aquilo era um amanat que aquele falecido deixou com o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Por isso ali não podia haver má distribuição, tinha que ser equitativamente. Então o amanat tem essa importância, é por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam esteve lá presente. Meus irmãos, hoje nós temos que pensar sobre o que é um amanat. Quando acabou a distribuição, os sahabas, Ya Rasulullah, já acabou tudo, já acabamos de distribuir. Rasulullah fez a pergunta aos sahabas: já não sobra nada dentro do armazém? Sahabas unanimemente disseram: não, Ya Rasulullah, está tudo acabado. Mesmo assim, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nosso querido sallallahu alaihi wasallam, como é cauteloso, ele foi pessoalmente inspecionar o armazém. Ele viu o armazém, de facto não havia nenhuma tâmara. Mas viu uma tâmara no chão. Rasulullah viu a tâmara, pegou na tâmara, a tâmara estava podre. Já não dava para o consumo humano. Já não dava para o consumo humano, por isso os sahabas não distribuíram. Então Rasulullah pega nessa tâmara e mostra aos sahabas. Se ele, este falecido irmão, este falecido sahaba, durante a sua vida, enquanto que ele estava vivo, tivesse doado esta única tâmara, o sawab, a recompensa que ele iria receber, era muito mais em relação a essa doação que nós fizemos de todo o armazém hoje. Meus irmãos, vamos refletir sobre essa afirmação do nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uma tâmara, doado durante a sua vida, enquanto você está, o seu dono da tâmara, você está a doar, tem mais valor em relação de toneladas de tâmaras que você doa após a sua morte. Porque após a sua morte você não pode fazer nada com aquelas toneladas de tâmaras ou de mercadoria que você tem. Já não é seu. Mas enquanto que é seu, se você doa uma tâmara, tem tanto sawab perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então o sadaqah tem mais valor aquilo que é feito durante a sua vida. Não há dúvida, após a morte também tem suas recompensas, mas nunca se compara com aquilo que é feito durante a vida. Meus irmãos, qual é a moral da história? Esse episódio aparentemente parece ser uma coisa, um episódio qualquer. Mas essa afirmação final do nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam sobre uma tâmara que tem maior recompensa em relação a todo o armazém, dá-nos uma lição muito grande. É momento de nós refletirmos, meus irmãos, sobre nós próprios, o que nós fizemos nas nossas vidas, sobre a vida em que nós levamos. Hoje Allah subhanahu wa ta'ala nos agracia com fortuna, quando nós temos a riqueza, o que nós pensamos, que somos donos absolutos da nossa riqueza, é minha inteligência, é meu saber, é meu know-how, é meu conhecimento que eu fiz essa riqueza, são minhas maneiras de negociar, minha maneira de vender, minha maneira de comprar, é que dá-me isso. Meus irmãos,
Esse pensamento Allah subhanahu wa ta'ala detesta. Allah subhanahu wa ta'ala detesta esse tipo de pensamento. Esse pensamento é um pensamento nefasto. Não é nossa inteligência, não é nosso saber, é o rahmat da Allah subhanahu wa ta'ala que nos abençoou para nós termos essa fortuna. Mas nós, quando tivemos essa fortuna, nunca, repito, nunca devemos pensar que pertence a nós. Aquilo não é nosso, meus irmãos. Essa fortuna é da Allah subhanahu wa ta'ala. Ele se deu a nós mais em relação aos outros irmãos. Não devido à nossa inteligência, como nós pensamos. É porque Allah subhanahu wa ta'ala escolheu-nos para ser o seu califa, para ser o seu amin. Amin o que é? Aquele que guarda o amanat. O que é amanat? Se alguém deixa uma coisa, guarda-me lá essa coisa. Então, nós temos que guardar isso. Nem devemos, se alguém dá-nos um envelope, guarda-me esse envelope até eu regressar da minha viagem ou de algum sítio, seja lá o que for. Nós não temos direito de abrir o envelope, e nem que nos tivesse selado o envelope, não temos direito de abrir o envelope e ver o que está lá dentro do envelope. Nós devemos receber, guardar e ele, quando regressar, devolver tal e qual como recebemos. Isto chama-se um amin. Por isso, Nabi sallallahu alaihi wasallam em Makkah, muito antes da profecia, desde a sua infância, desde a sua juventude, era conhecido por Al-Amin As-Siddiq, porque as pessoas sabiam que ele era um amin verdadeiro. Sabia ter a responsabilidade do seu amanat. As pessoas vinham deixar depósitos na casa da missão, coisas valiosas. Ya Rasulullah, Ya Muhammad bin Abdullah, Ya Muhammad bin Abdullah, Ya Al-Amin, Al-Siddiq, guarda-me isso porque eu não tenho lugar seguro na minha casa. Rasulullah guardava. E quando ele fez a migração para Medina, ele teve que sair de emergência, ele encarregou aos seus primos, ao seu gerro, Hazrat Ali, Karamallahu wajhul karim, radiyallahu ta'ala anhu. Olha, eu tenho amanat comigo. Tenhas cuidado em devolver a essas pessoas. Ele não foi sem encarregar uma pessoa também cumpridora da amanat. Hazrat Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Por isso, o amanat tem muito valor, meus irmãos. Essa reflexão que nós devemos fazer, mais uma reflexão que nós devemos fazer sobre as nossas vidas, antes de nós fazermos reflexão da vida dos outros. Al-Amin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nós, Allah subhanahu wa ta'ala detesta aquelas pessoas que pensam que eu sou dono e senhor de tudo. Nós não somos nada, meus irmãos. Nós somos um ser insignificante, apesar de ter toda a fortuna. Nós vimos nesse mundo pessoas detentoras de fortunas, nos vários países do mundo, de um momento para o outro, devido a uma doença, devido a uma calamidade, devido a uma coisa que torna-se um ser insignificante. Nem o dinheiro serve para nada, nem a fortuna serve para nada, nem os seus bens servem para nada, nem os seus carros servem para nada. Porque ou ele tem uma doença de tal forma, essa doença vem da parte de quem? Então Allah subhanahu wa ta'ala. Então nós devemos pensar, o que nós temos não é nosso, é da Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala encarregou-nos para ser responsável aqui na terra desta coisa. E devemos gastar conforme ele nos prescreveu no Corão e conforme o Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos. É daquela forma que nós devemos gastar. Por exemplo, o Sagrado Alcorão diz: Anfiku mimma ja'alakum mustakhlifina. No 57:7. Gastais daquilo ao qual Allah subhanahu wa ta'ala fez vocês depositários. O que quer dizer isso? Fez você como Al-Amin. Deu-te a mana de gastar. E aqueles de vós que gastam depois de ficarem depositários daquilo que Allah subhanahu nos deu e se gastam conforme Allah subhanahu wa ta'ala nos recomendou, a recompensa será muito grande perante Allah subhanahu wa ta'ala. A recompensa será muito grande. Ainda mais à frente, o Sagrado Alcorão diz: Anfiqu mimma razaqnakum. Gastem daquilo que nós, Allah subhanahu wa ta'ala, vos providenciamos. Então significa, quem nos providencia, quem nos ganha, não é nossa inteligência, não é nosso saber, não é nosso know-how, não há dúvida.
Esse know-how um pouco que nós temos, também vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa inteligência que nós temos, também vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo que nós temos, vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Nada é nosso. Então, as fortunas que nós temos não nos pertencem. Pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Nós não somos detentor de nada. Tudo pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas há muitos que pensam, eu sou dono, eu faço, desfaço, eu consigo manobrar aquilo que eu quiser, eu consigo comprar essas pessoas, consigo fazer aquilo. Você pode comprar aqui na dunya a quem quiser, pode subornar a quem quiser, que o suborno é haram. Porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rash wal-murtashi fin-nar. Aquele que suborna e aquele que recebe o suborno, ambos irão para o fogo, quer dizer, para o inferno. Não podemos mostrar nossa sabedoria se nós temos essas habilidades sheitânicas. Meus irmãos, isto é muito doloroso. Este tipo de pensamento é o pensamento do Qarun, é o pensamento do Shaitan. É o pensamento daqueles que desafiam Allah subhanahu wa ta'ala. Meus irmãos, uma das qualidades do hipócrita também é esta. Os hipócritas comportam-se dessa forma. Aqueles que dizem a fortuna que eu tenho é devido ao meu trabalho árduo. Eu trabalhei toda a vida sol ao sol. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu movimentei isso, é por isso eu tenho essa toda a fortuna. Meus irmãos, o trabalho árduo não quer dizer que é a razão daquilo tudo que você tem. Porque há muita gente que trabalha de sol a sol em várias partes do mundo, mas não conseguem ter a fortuna. Você tem que trabalhar, logicamente, a fortuna não vem assim. Mas é o remat de Allah subhanahu wa ta'ala que Ele abençoou sobre nós. É o remat de Allah subhanahu wa ta'ala que Ele abençoou sobre nós. Com licença. E nós devemos valorizar esse remat que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu. Senão, não temos valor nenhum. Agora, falando das caridades, meus irmãos, nós nesse episódio vimos nesse episódio que uma tâmara dado em vida tem muito mais valor em relação a um armazém cheio de tâmaras dado após a sua vida, após a morte. Meus irmãos, nós devemos refletir sobre esse episódio que aconteceu na vida de nós, Nabi sallallahu alaihi wasallam, e tentar implementar na nossa vida. Nós, por exemplo, temos uma taxa obrigatória que é o zakat. O zakat tornou-se obrigatório, assim como o namaz é obrigatório, assim como o hajj é obrigatório, assim como o kalima é obrigatório, é um dos fundamentos do Islã. E o hajj, para quem tem possibilidades, o zakat é um dos pilares do Islã. O zakat é um dos pilares do Islã. O Islã é um dos fundamentos do Islã. Jazakallah. É um dos fundamentos do Islã. O zakat que nós tiramos no mês do Ramadã tem normas, como eu disse no início. O zakat, Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu normas. Está no Sagrado Alcorão. Quem deve tirar e quem deve receber. E como tirar. Hoje em dia, nós presenciamos, temos pessoas que tiram zakat, se eles são comerciantes ou têm algum negócio, seja de que ramo for, eles têm mercadoria que está quase a chegar fora de prazo, e alguns já têm fora de prazo, eu já recebi e devolvi, eles calculam aquele valor
e deduzem na sua dívida com Allah subhanahu wa ta'ala do zakat. Suponhamos, eu calculando da minha fortuna, tenho que tirar 150 mil meticais de zakat. E eu tiro uma mercadoria de 150, 160, ou 120, ou 130, conforme, é uma mercadoria que está quase fora do prazo, ou fora de prazo, muitos também já fizeram isso, tiram aquela mercadoria e deduzem, eu tinha uma dívida com Allah subhanahu wa ta'ala de 150 mil meticais, menos 120, ainda tenho 30 mil, eu procuro mais mercadoria de 30 mil, eu já estou livre do meu zakat. Meus irmãos, é uma forma incorreta isso. Allah subhanahu wa ta'ala não permite isso. Nós estamos a brincar com o dinheiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós estamos a brincar com um dos pilares do Islã, que é o zakat. Há outros que fazem investimentos, fazem compras de mercadoria, têm as suas empresas à venda. Mas acontece que essa mercadoria já não tem saída. É como se fosse um mono. Então, quando chega a altura do Ramadã, ou a altura que ele calcula o zakat, pode ser em qualquer mês do ano, ele consegue tirar aquela mercadoria pelo valor da mercadoria, nem que a mercadoria seja cara, e a dívida que ele tem no zakat deduz de lá e entrega isso aos carentes. As pessoas recebem porque as pessoas precisam. Mas eu não acho correto essa maneira. Não acho correto, porque nós, indiretamente, estamos a beneficiar a nós próprios. Com o dinheiro que pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, que é o zakat. Para outras criaturas carentes. Há muitos, em nome disso, ou nome daquilo, recebem dinheiro de zakat em quantidades enormes. E saiu um novo nome que eu aprendi há uns 3, 4, 5 anos para cá, Hilla. Eles fazem mudança do zakat para dinheiro lillah. Como é que fazem essa mudança? Eles dizem, o zakat alguém tem de ser dono, tem de ser malik desse dinheiro. Então arranjam um sujeito com conveniência já acordado. Eu vou lhe dar 500 mil meticais de zakat para ti, você é dono desses 500 mil meticais. Você voluntariamente, da tua livre e espontânea vontade, tira 5 mil, 10 mil, 15 mil, aquilo que for acordado, e devolve-me o resto como se você estivesse a oferecer-me a mim. Essa pessoa, coitado, que ganha 2 mil, ou 3 mil, ou 4 mil, que nunca viu 10 mil, ou nunca teve na mão 10 mil, ele aceita de forma alguma. Há um acordo feito indiretamente. A pessoa recebe e devolve. Então, esse dinheiro que volta para ele, que era do zakat, já não é zakat. Meus irmãos, nós estamos aqui a desviar o dinheiro daquele a quem Allah subhanahu wa ta'ala disse para dar dos carentes, para outros fins. Eu acho, nós temos que ter muito cuidado, porque o dinheiro de zakat não é nosso. Depois de nós calcularmos o valor de zakat que nós devemos dar ou tirar no caminho, pela ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, nós calculamos a partir das nossas poupanças, o meu dinheiro de zakat é 100 mil meticais, aquele 100 mil meticais é sagrado, pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, pertence àquelas categorias que Allah subhanahu wa ta'ala discriminou. Temos de dar àquelas pessoas, não há outra maneira, não podemos mudar. Esse é o meu ponto de vista, que eu vejo pelo ponto do Sharia. Meus irmãos, é muito doloroso o que eu afirmei, mas são coisas que estão acontecendo no mundo. Estão acontecendo no mundo. E as pessoas estão... Isso é uma manobra. Estamos querendo manobrar daquilo que foi estabelecido por Allah e seu Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meus irmãos, o tema é muito importante. É um tema de reflexão, como eu disse desde o princípio. E nós, ao tirarmos o zakat, estamos tentando fazer o quê? Qual é o objetivo de nós tirarmos o zakat? Não é para manter o pobre na pobreza, meus irmãos. O objetivo de tirar o zakat é para acabar com a pobreza.
Porque se é para manter na pobreza, nós temos que ver como nós tiramos o nosso zakat. O nosso zakat tem de ser de tal maneira que nós conseguimos tirar o carente, de deixar de ser carente e ser autossuficiente. Para que ele amanhã tire o seu zakat também. Foi isso que aconteceu na época de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando estabelece o Baitul Mal, encarrega e obriga as pessoas a tirarem o zakat e aquele dinheiro estar depositado no Baitul Mal. E ajudar as pessoas que têm necessidade para que eles sejam autossuficientes. Olha, esse sistema correu muito bem, graças a Allah, desde a época da Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando chegou na época da Hazrat Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhu. Saíam os responsáveis da distribuição do zakat pelas ruelas e estradas de Madina Munawwara sallallahu alaihi wasallam. Há alguém que queira ajuda de zakat? Todos unanimemente diziam, alhamdulillah, nós estamos só autossuficientes. Nós estamos bem. Meus irmãos, esse é o objetivo fundamental da zakat. Então vamos estudar um meio em que o nosso zakat seja útil para os carentes, deixarem de ser carentes e não manter na pobreza. Ora, Allah subhanahu wa ta'ala abençoe esse mês. Estamos já na conta final do sagrado mês do Ramadã. Vamos aproveitar esses últimos dias que nós temos antes do Eid al-Fitr, antes de entrarmos no Shawwal, de refletir sobre nós próprios, de analisar a nossa vida em primeiro lugar, fazer uma autoanálise e autocorreção, baseando na vida de Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa ma alayna al-balagh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.